Já voltou. Bom, boa tarde. Tudo bem? Agora a gente vai tratar um pouco mais a parte de contratação, tá? Acompanhando mais os outros temas que tem aqui na pauta do curso de hoje, da semana. Especialmente a gente vai dar uma passada boa na IN 05, que acaba sendo um paradigma que eu acho um dos melhores paradigmas que tem. Mas antes a gente vai começar com a parte mais conceitual, tratando do que é o contrato mesmo. Claro, sem sobrepujar muito o termo da lei, né? A legislação de licitação atual, ela tem previsão do conceito de contrato. A nova lei de licitação, ela não traz uma previsão específica de que seja contrato, tá? Então, na lei, para a legislação atual, o contrato é todo e qualquer ajuste entre órgão e entidade da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontade para a formação de vínculo e estipulação de obrigação recíproca, seja qual for a denominação utilizada. Aqui, dentro desse arcabouço de contrato, vão se incluir outros vínculos que a administração tem. A administração, por exemplo, com os vínculos com a 3019, que é o acordo de cooperação, ele acaba tendo uma designação recíproca tal qual aqui. Por isso, até que o 116 prevê a utilização da 8666 para esses outros vínculos, como são os vínculos de convênio e tudo, porque você vai ter a tratativa do contrato enquanto lato sensu, qualquer designação recíproca da administração, e stricto sensu quando se trata especificamente daquele vínculo previsto aqui na 8666. Não tem previsão na legislação nova, mas, de qualquer forma, os termos são esses. Esse daqui é uma terminologia, né, esse conceito, muito próximo daquilo que a doutrina tem como contrato. A Maria Silva, ela traz ali o conceito de contrato como aquele celebrado, né, que a administração celebra com pessoa física ou jurídica, seja ela pública ou privada, para consecução de fins públicos, segundo o regime jurídico de direito público. Nesse caso, a administração age com supremacia e também são conhecidos como contratos típicos ou verticais. Vertical porque a administração se posiciona ali na relação, numa situação acima do que o particular contratado está. O contrato administrativo, né, o lato sensu ali, ele tem duas divisões. Os contratos administrativos, de fato, contratos administrativos, né, que são aqueles que têm a verticalidade, a prevalência da administração pública, e os contratos civis, ou muitas vezes só chamam de contratos da administração, que daí pode ser usado enquanto terminologia geral ou para o civil, ou se quiser ser um pouco mais exato, se usa como contratos civis ou privados da administração. E aqui vem uma pergunta, se vocês sabem a diferença entre um contrato administrativo, eu vou usar aí o termo que eu acho um pouco melhor, o contrato civil da administração. Tu sabe qual que é a diferença dos dois? Não tenho mais certeza, mas os administrativos são os contratos da administração com o particular na execução de um serviço ou aquisição de alguma coisa. E os civis seriam contratos mantidos entre a administração e um outro órgão, ou tipo um cartório, mas não é certeza. Tu tem um palpite também? Não tem nenhum palpite? É o seguinte, ó, assim, primeiro uma terminologia só para vocês saberem, né? Tem muito lugar que chama de contratos da administração enquanto gênero, e daí divide como contratos administrativos e contratos civis da administração como duas espécies. Tem outras pessoas que tratam contratos da administração enquanto espécie, ao lado do contrato administrativo. Daí, para ficar mais simples de visualizar, então eu gosto de tratar assim, contratos da administração, que é o gênero, dividido em contratos administrativos e contratos civis ou privados da administração. A diferença dos dois é que os contratos administrativos, que é um dos dois gêneros, né, uma das duas espécies, perdão, nele ocorre a supremacia da administração sobre o particular, uma vez se busca a concretização de um interesse público. Por exemplo, é um contrato de concessão, né, ele é um contrato de concessão, é um contrato de prestação de serviço, é aquele em que há a contratação por meio da licitação. É aquilo que vocês ordinariamente fazem dentro da administração, tá? Já os contratos privados da administração é aqueles contratos em que a administração ela se encontra numa qualidade análoga ao particular. Não é exatamente uma qualidade análoga, tá? Ela nunca vai estar tal qual um particular na contratação. Por vezes, ela se aproxima mais da figura do particular, então a administração ela tem menos, entre aspas, menos direitos e menos garantias,
mas ela nunca vai deixar de ter esses direitos e garantias. Então, o contrato administrativo, nele, que é esse primeiro aqui, que é a supremacia da administração, que tem essa verticalidade, a administração ela tem garantida algumas vantagens ali, né? Ela tem, nesse tipo de contrato, ela tem as cláusulas exorbitantes como um todo, esses daqui a gente já entra aqui, ela tem, né, as cláusulas exorbitantes são garantias para a administração, todas elas, que é aquela opção de você fazer modificação lateral, supressão, aditivo, e de você poder modificar, às vezes, o objeto do contrato, dentro de algum quantitativo, de você impor o atraso. Essa ideia que existia, hoje ela é um pouco menos preponderante, é que a administração pública, nos contratos administrativos, teria essa série de garantias e poderes, enquanto que nos contratos privados ela não teria. Mas tem um porém, e aí que está, porque talvez vocês na prática não consigam verificar tanto essa diferença, tá? Apesar de existir essa diferença, apesar de se dizer contrato administrativo, administração, né, supremacia do interesse público, verticalidade, administração manda, e contrato civil, não, estão todos próximos, a 8666, ela prevê lá no meio dela, no artigo 62, no parágrafo 3º, a aplicação, né, nos contratos civis da administração, naquilo que couber das cláusulas necessárias, as cláusulas exorbitantes das regras de formalização e eficácia. E qual que é a diferença principal dos dois? Se a diferença principal entre o contrato administrativo e o contrato civil da administração são essas garantias que a administração tem, que elas são previstas, né, elas são consubstanciadas nas cláusulas exorbitantes, se eu trago uma disposição legal que assegura que nos contratos civis você também tem aplicação dessas cláusulas exorbitantes, no que couber, então você praticamente igualou as duas modalidades de contrato. Então, os contratos que o artigo 62, parágrafo 3º, prevê especificamente como contratos civis, que são aqueles descritos ali no inciso 1º, né? Seguro, financiamento, locação e demais que tenham regras específicas de direitos civis, eles também se aplicam às cláusulas exorbitantes. Então, por mais que exista essa diferenciação conceitual, especialmente doutrinária, a própria legislação contratual, a própria legislação, né, pátria no direito administrativo, ela faz essa diferença ao prever a aplicação das cláusulas exorbitantes nesse contrato. Então, vocês, por vezes, na prática, ao fazer uma licitação de um contrato de aluguel ou algum outro contrato que tenha normas predominantemente de direitos privados e que, portanto, em tese, haveria um afastamento ali dos direitos da administração com os direitos que ela tem no contrato administrativo, vocês acabam não percebendo, porque a gente tem a aplicação daquelas garantias em prol da administração. É curioso, né? Você cria diferenciação, mas daí depois a própria norma vem e fala, olha, você diferenciou aqui, num você vai ter mais direitos, outro não. Mas aquele que você não tem mais direitos, eu também vou te assegurar os direitos. Então ela acaba sendo menos relevante, menos perceptível na prática. Apesar de ter a previsão legal, trazendo o que elas são e trazendo aplicação. Por conta disso, por conta dessa proximidade que o artigo 62 traz, o José dos Santos Carvalho Filho, no Manual de Direito Administrativo, ele trata, para ele, os contratos privados da administração, eles estão praticamente extintos. Porque quando a 8666 enquadrou todos os tipos de contrato da administração em seu regime por meio desse parágrafo 3º do artigo 2º, ela basicamente extinguiu o contrato civil. Se a administração, a todo contrato, né, mesmo no contrato civil, que é regulamentado pelo direito civil, pelo Código Civil, se mesmo nesse contrato, né, a administração vai poder aplicar as cláusulas exorbitantes, então não tem diferença entre o contrato civil e o contrato administrativo. Afinal, no contrato administrativo, ela já aplica essas cláusulas exorbitantes. Então, assim, existe a diferenciação, né, a diferenciação ela se daria, a princípio, porque no civil você tem a aplicação de regras de direito civil, né, que seriam aqueles contratos regidos principalmente por eles. No entanto, a própria legislação de licitação em contratos, através do 8666, ela vem e afasta essa diferença para ver as cláusulas exorbitantes, de modo que ela perde muito da importância essa divisão, a ponto da doutrina, especialmente José de Santos Carvalho Filho, vir afirmar que estariam extintos, ou praticamente extintos, a diferença entre os dois. Beleza? Aqui. Agora a gente entra na contratação em si, né? Uma vez que a gente tenha entendido o que é contrato, a gente entendeu então que existe a diferença, mas que o contrato administrativo, tanto o contrato civil da administração quanto o contrato administrativo, todos eles vão ter as mesmas regras, né? Eles vão obedecer às cláusulas exorbitantes e as mesmas regras de formalização e eficácia, e aí que está, todo mundo licita,
todo mundo publica, todo mundo tem instrumento, e o mesmo rito ali, aproximadamente, a gente tem que compreender, então, como é que faria, em tese, esse rito. A 866 ela traz também, mas a IN 05 ela traz isso de maneira mais concreta, porque ela é a regulamentação no governo federal, né, pelo Ministério do Planejamento, de como vai ser feito isso, esse passo a passo dentro da administração. A grosso modo, a IN ela divide a contratação em 3 grandes fases, né, o planejamento, a seleção do fornecedor e a gestão do contrato. O planejamento seria basicamente a fase interna, que culminaria na publicação ali na realização do projeto básico, né, ou na publicação, dependendo de quem tu vai buscar de subsídio para ser o teu doutrinador padrão. A seleção do fornecedor, então, seria aquela fase de rito público, né, da publicação do edital até o final, e a gestão do contrato seria da homologação até o fim do objeto, ali o término do contrato, né. A gente já tratou um pouco disso ali, quando falou de terceirização, então, porque tangencia o tema, até porque essa instrução normativa, apesar dela ser ampla e tratar de uma forma pormenorizada da contratação pública, ela trata especificamente da terceirização. Ela é uma instrução normativa para a administração pública federal fazer a contratação de terceirização. Mas como a gente já falou anteriormente, a terceirização ali, e dependendo do objeto, você vai ter um objeto mais ou menos complexo. Esse objeto mais ou menos complexo, ele vai determinar que você vai ter um nível de detalhamento de informação, né, para cada uma das fases, ou seja, uma instrução e uma produção de documento para cada uma das fases um pouco diferente. Tem previsão expressa no artigo 19, parágrafo nesse sentido, né, onde a IN traz que o nível de detalhamento de informação necessária para instruir cada fase da contratação deverá considerar a análise de risco do objeto contratado. Ou seja, se lembra que a gente tratou que haveria a parte de planejamento e haveria a parte de gestão de risco? Quanto mais arriscado, mais prejuízo a administração possivelmente tenha contrato, e o risco não se trata só de prejuízo financeiro, mas de não consecução do objeto, de dificuldade. Ou seja, quanto mais complicado for essa contratação e a atingimento daquele objeto, maior vai ser o nível de detalhamento cobrado. Então, se você for fazer uma terceirização, pegar o nosso exemplo da aula anterior, para a contratação de um serviço simples, de limpeza, de guarda, você vai fazer uma licitação mais simples, uma documentação mais simples. Agora, se você for contratar médico para atender, para terceirizar um serviço básico de saúde do município, quando você está com dificuldade para contratar médico no concurso, quando tu está com dificuldade para tratar médico no processo seletivo, daí você vai ter que ter um nível de detalhamento maior. E aquilo que a gente falou no final, você tem que produzir mais documentação quando tu tem uma necessidade que é mais, uma situação que é mais difícil, né? Tu tem um ponto de inflexão, posso ou não fazer, então vamos fazer uma documentação mais robusta.